Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade à nossa aula de Teoria Geral do Estado. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Teoria Geral do Estado. Hoje estaremos discutindo essa temática central e as contribuições do texto hoje são do professor Said Malouf, que vai trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais relacionados então a essa Teoria Geral do Estado. Vamos ao nosso primeiro slide. A Teoria Geral do Estado se classificam em diretas e indiretas. As fontes diretas, segundo as explanações de Gropali, compreendem os dados da paleontologia e da paleoetnologia, os dados da história, as instituições políticas passadas e vigentes. Os mais antigos documentos que esclarecem o estudo da matéria são o Código de Hammurabi, do rei da Babilônia, 2300 a.C., as leis de Manu da Índia, do século XII, o Código da China, do século XI, e as leis de Zaleuco, Charondas e Solon, século VII. As leis de Gordina, século V, e a lei das 12 Tábuas, 541 a.C. As fontes indiretas ou subsidiárias compreendem o estudo das sociedades animais, o estudo das sociedades selvagens contemporâneas e o estudo das sobrevivências. Quando tratamos basicamente dessa relação da formação do Estado, diante da perspectiva da Teoria Geral do Estado, nos relacionamos basicamente também diante de todo o processo das códigos, das leis que se estabeleceram historicamente na nossa sociedade. A partir dessas referências nos dá muitas informações pelas quais podemos analisar e compreender todo o processo de formação do Estado a partir também da sua composição normativa, que está, em outras palavras, muito próxima a toda a estrutura composta do Estado. Então, tratar de Estado, nós também tratamos basicamente dentro dessa perspectiva da análise de suas fontes, diretas e indiretas, a concepção das normas que fazem parte de todo esse processo. Vamos então ao nosso próximo slide. Conceito de nação. Nação e Estado são duas realidades distintas, inconfundíveis. A nação é uma realidade sociológica, o Estado é uma realidade jurídica. O conceito de nação é essencialmente de ordem subjetiva, enquanto o conceito de Estado é necessariamente objetiva. Os fatores que entram na informação nacional, naturais, territórios, unidade étnica e idioma comum. Histórico, tradições, costumes, religião e leis. Psicológicos, aspirações comuns e consciência nacional. Aqui nós temos dois aspectos importantes. A relação de Estado e nação também fazem parte dessas discussões, porque a partir dela nós temos a realidade sociológica e nós temos a realidade jurídica, que faz parte desse contexto e nos traz então as possibilidades para nós discutirmos e aprofundarmos mais essa relação da Teoria Geral do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. Raça. Difere também do conceito de nação. Nação é uma unidade sociopsíquica, como já vimos, enquanto raça é uma unidade bioantropológica. Uma nação pode ser formada por várias raças. A nação brasileira, por exemplo, constitui-se de 3 grupos étnicos: lusitanos, africanos e ameríndios. Só um tronco racial pode surgir várias nações, como é bastante comum, principalmente no continente americano. Portanto, nem sempre coincidem nação e raça. Aqui nós temos então mais um aspecto importante quando tratamos dessa temática da relação de raça, né? Raça e o conceito de nação. As duas coisas que vão através de um processo de uma análise psicológica para uma análise antropológica, né? Então, enquanto raça tem uma característica específica, enquanto nação observamos a característica específica. É importante nós entendermos que esse processo e essa influência também vai ajudar a compreender o processo de formação dos estados.
diante de toda a relação da sua população, a característica de como ela é formada. E o conceito de raça, sem dúvida nenhuma, ela traz essa explicação. Então seria um aspecto que contribui também para nós compreendermos as características da teoria geral do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. População. A população é o primeiro elemento formador do Estado, o que é independente da justificação. Sem essa substância humana, não há que cogitar da formação ou a existência do Estado. O requisito da homogeneidade, em torno do qual giram as divergências doutrinárias. Para alguns autores, o núcleo básico formador do Estado é a caracteristicamente nacional, isto é, corresponde a uma unidade ética. É importante nós observarmos que essas características elas vão adentrando em teorias específicas. Quando falamos basicamente na composição de uma etnia, nós estamos sendo restritos à característica da sua diversidade. Portanto, temos aqui uma teoria que vai para um determinado caminho. Porém, em outras palavras, nós temos diversas outras teorias que vão falar no processo construído a partir de uma relação muito maior de etnias dentro de um conceito específico. Nesse caso, nós temos essa referência, que é trazida para nós a partir de um preceito teórico também. Vamos então ao nosso próximo slide. Território. O território é a base física, o âmbito geográfico da nação, onde ocorre a validade de uma ordem jurídica, definiu Hans Kelsen. Para Duguid e Le Fur, o território não é elemento necessário à existência de um Estado. Queiroz Lima, esse elemento físico, tanto quanto os dois outros, população e governo, é indispensável à configuração do Estado, segundo as concepções pretérita e atual do direito público. Aí nós temos outro conceito importante, que é a definição de território. Então, território faz parte também dessa discussão. Percebam vocês que nós, nesse momento, vamos ampliando aspectos que fazem parte dessa característica na relação do Estado. Território, para alguns autores, se torna extremamente importante das suas definições e uma composição para o Estado. Para outros autores, a gente vai perceber que nem sempre é o processo mais importante. Mas, de certa forma, essa relação de diversidades teóricas, que vão trazendo características diferentes e formas diferentes de pensar, fazem com que a discussão do Estado se torne cada vez mais ampla. E é um processo extremamente importante porque se relaciona principalmente com as características normativas que se estabelece em um grupo social. Vamos então ao nosso próximo slide. O governo, terceiro elemento do Estado, é uma delegação de soberania nacional no conceito metafísico da escola francesa. Positivamente, é um conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. Para Duguid, a palavra governo tem dois sentidos: coletivo, como um conjunto de órgãos que presidem a vida política do Estado, e singular, como o poder executivo, órgão que exerce a função mais ativa na direção dos negócios públicos. Quando tratamos dessa relação, que é uma característica do pensar a ideia de governo, nós temos também diversas teorias que compreendem basicamente essa análise. Sem dúvida nenhuma, ao falar de governo, nós temos toda uma relação dessa delegação da soberania nacional e a partir também dessa soberania nacional, você tem todas as características e funções que o Estado se estabelece perante a um grupo de pessoas. Ele representa um grupo de pessoas. Sem dúvida nenhuma, grande parte das suas funções, como também a relação que se tem para a gestão do processo normativo, é um dos aspectos importantes também que essa relação se apresenta em função do Estado. Ao discutirmos o Estado, então, sem dúvida nenhuma, a gente pode perceber que existe uma diversidade muito grande de análises que se fazem com relação às características do Estado, o que é efetivamente os aspectos que ajudam na formação do Estado, bem como território, bem como raça, bem como população, bem como o processo de construção normativa.
Assim a gente vê, né, que dentro da relação da teoria geral do Estado, diversas são as frentes que fazem parte desse contexto, que é, em outras palavras, analisar e discutir a perspectiva do Estado, bem como a sua função, bem como o seu processo histórico de formação e as suas atuações relacionadas a um grupo social. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa relação da teoria geral do Estado e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.